Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos aqui para mais um momento devocional, hoje estudando a Carta aos Romanos, no capítulo 4, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Te convido desde já a pegar a tua Bíblia. O apóstolo Paulo continua desenvolvendo a ideia de que a justificação é apenas por meio da fé. Não existe outro meio de alcançarmos uma redenção, uma justificação que não seja mediante a fé. Ele traz então à luz o exemplo de Abraão. Ele vai nos provar ao longo deste capítulo que Abraão, mesmo distante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, muitos anos antes da manifestação plena, encarnada de Deus aqui nesta terra, ele foi salvo, foi redimido por meio da fé, o qual foi constituído pai da fé. Quero te convidar então a pegar a tua Bíblia e abrir comigo no capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo já começa a sua argumentação partindo desta tese, que Abraão foi justificado por meio da fé. Mediante a fé que ele professou, isso lhe foi creditado por justiça. Não foi o esforço pessoal, não foi a obediência às suas obras, não foi o seu bom testemunho que o conduziu a esta redenção, mas algo que precede o seu bom testemunho, que foi a fé. Ele manifesta essa fé no meio de uma geração idólatra. Existiam vários outros deuses. Ele é tirado do meio de um povo politeísta para crer num único Deus. E então ele se manifesta sendo o pai da fé para toda a religião monoteísta, tanto a religião cristã como a religião muçulmana. Sabe, Abraão se manifesta sendo este pai por meio da fé. E isso lhe é acreditado como justiça, porque antes mesmo de qualquer outra coisa, ele creu na promessa do Senhor. Olha o desenvolvimento desse texto. Agora Paulo vai trazer mais um personagem. Ele vai fazer uma citação de um salmo, onde ele vai falar a respeito de Davi, mais uma vez manifestando a alegria pela salvação. Olha o que diz esse texto. Verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O perdão dos pecados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, era fruto de um arrependimento genuíno e uma ação do próprio Deus. Não tem a ver com não praticar mais aqueles erros, mas tem a ver com reconhecer que precisa de um Redentor. Sabe, meus amados irmãos, se eu e você, ao longo da nossa história, já cometemos algum tipo de pecado, não é a abstinência deste pecado que nos torna santo. Não é a rejeição destas práticas que vai perdoar aquilo que nós já cometemos. Apenas Cristo Jesus, com seu sacrifício na cruz do Calvário, tem poder para pagar este escrito de dívida que tem contra as nossas vidas. É por isso que é acreditado sobre nós uma justiça, porque não tem a ver com não praticarmos mais o erro, mas tem tudo a ver com Deus perdoar os erros passados. Obviamente que uma vez transformados, regenerados pelo Senhor, as nossas práticas mudam, mas a salvação vem antes da santificação. Você não precisa se tornar santo para ser salvo, você é salvo para ser santo. Amém? Paulo então começa uma argumentação falando o que vem primeiro, a circuncisão na vida do cristão ou a salvação? Sabe, Abraão foi salvo antes da circuncisão. Isso quer dizer antes da lei, antes da prática da lei, por meio da fé, ele alcançou uma redenção. Isso quer dizer que a salvação precede a lei. A promessa de Deus de uma redenção para a humanidade é anterior ao cumprimento da lei. É por isso que a observância da lei não nos conduz a uma salvação. Obviamente que todos aqueles que obedecem às palavras do Senhor Jesus são aqueles que verdadeiramente o amam. Quem ama a Deus, obedece às suas palavras. A prática da obediência, ou melhor dizendo,
As boas obras, elas se manifestam na vida daqueles que foram salvos. Mas nós não somos salvos por conta das obras, mas somos salvos para boas obras. Amém? Você consegue compreender isso? É tão claro? Vamos continuar lendo esse texto. Verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a respeito, assim será a sua descendência. Olha só, meus amados irmãos, que preciosidade. Abraão se constitui, então, pai de muitas nações. E ele se torna pai mediante a fé, pois a promessa foi manifestada a ele antes do cumprimento da lei, antes mesmo que a lei fosse escrita ou chegasse ao seu coração, antes da circuncisão ter sido solicitada a ele. Abraão se manifesta pai das nações por meio da fé, e hoje todos aqueles que professam esta fé em Cristo Jesus também obtêm a herança deste pai espiritual. Esse texto vai nos dizer que nós somos filhos de Abraão aos olhos do nosso Deus. E este Deus é aquele que ressuscitou os mortos e que trouxe à existência as coisas que não existem. O texto vai nos dizer que Abraão creu contra a esperança, por meio da esperança. Eu acho tão poética essa forma que o apóstolo Paulo expressa aqui esta fé de Abraão. E essa é a minha oração no dia de hoje. Por mais que você olhe à sua volta e tudo pareça caminhar para um rumo de desesperança ou de desespero, eu e você somos convidados a viver por meio da fé. E essa fé nos faz enxergar aquilo que vai além das circunstâncias. Essa fé nos faz ter esperança em meio ao desespero, em meio à desesperança. E que esta fé possa guardar o seu coração no dia de hoje. Essa fé é poderosa para salvar a tua vida e essa fé é poderosa para te fazer viver inúmeros milagres. Cremos no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Será que Ele não é poderoso para mudar as circunstâncias à tua volta e conceder o milagre que você tanto tem buscado? Que Deus te abençoe e tenha certeza, somos justificados por meio da fé. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Aguardo você amanhã. Deus te abençoe.